Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Como é que vocês estão? Estou feliz demais com Jesus. E, gente, faz tempo que eu não apareço por aqui. Não, faz tempo não, faz alguns dias. Mas eu estou aí, estou feliz. Jesus tem surpreendido a minha vida. Jesus tem compartilhado algumas coisas comigo. E o motivo desse vídeo aqui, eu queria falar algo que eu tenho buscado em Jesus e está sendo uma experiência muito profunda com Jesus, entende? Então eu gostaria de estar falando um pouco sobre um coração que anseia por uma coisa, entende? Então para a base bíblica que eu queria usar Salmos 27:4. Eu acho que vocês conhecem, onde que Davi, ele fala assim para Deus: Deus, uma coisa eu peço e eu buscarei. Sabe, eu fico pensando nessas duas coisas que Davi fala, que é uma coisa e buscar, entende? Então eu fico imaginando a fome que Davi teve quando ele falou isso, entende? Então vejamos que ele pediu uma coisa e ele não ficou parado, ele buscou essa uma coisa, entende? Então isso é a nossa fome, entende? Então a nossa fome, ela sempre nos leva ao destino correto, entende? Então que nesse tempo que a gente tem vivido, isso que está acontecendo lá no Afeganistão, no Brasil, ao redor, nós precisamos de verdade ter um coração de peregrino, sim, mas também nós precisamos ter um coração por uma coisa, entende? Buscar uma coisa, desejar uma coisa, entende? Por exemplo, que quando você de verdade quer um coração de uma coisa, você vai ser obrigado a deixar as outras coisas. Entende? Porque o seu coração escolheu viver por uma coisa, morrer por uma coisa, morrer por uma causa. Entende? Aí pensa comigo, por exemplo, Pedro, Paulo, Filipe, Estevão, esses caras que estavam na beira da morte, em nenhum momento eles reclamaram. Por quê, Igor? Porque eles simplesmente estavam desejando uma coisa. Qual era essa uma coisa? Cristo. Entende? A beleza de Jesus. Então, quando a gente entende a profundidade disso, tudo muda em nossa vida. Então, Igor, eu tenho buscado isso. Eu quero buscar uma coisa, Cristo. Sabe, lá em Filipenses 3, Paulo, ele fala bem assim: eu prossigo para o alvo, porque eu entendi, eu fui conquistado, sabe? Então, eu quero correr pelo prêmio da soberana vocação. Então, Paulo, nesse momento, estava desejando uma coisa. Entende? Para e pensa comigo, quando Jacó, ele não desejou uma coisa, ele não virou Israel. Entende? Então sempre quando você desejar uma coisa, você vai ser obrigado a deixar outras coisas que vão se passar. Entende? Então quando Saulo ele não desejou uma coisa, ele não virou Paulo. Sabe? Quando Abraão não desejou uma coisa, ele não virou Abraão. E por assim vai, meus amigos. Sabe? Nós precisamos ser alguém que deseja e busca uma coisa, anseia por uma coisa, entende? Agora, pare e pensa comigo, lá, se eu não me engano, em João 20, depois que Jesus ele é ressuscitado, ele encontra Maria, mas só que Maria não sabe que é ele. E Jesus faz duas perguntas para Maria, que é: o que você chora e o que você busca? E a resposta de Maria, meus amigos, foi impressionante. Sabe, para mim, Maria, nesse exato momento, a resposta dela foi Salmos 27:4, que é: uma coisa eu busco e eu buscarei. Maria respondeu bem assim: eu quero, meu Senhor, se você souber aonde que está, me fala, que eu vou até lá. Entende? Então nós precisamos ser esse alguém que clama por uma coisa, que anseia por uma coisa. Entende? Então, quando você tem esse coração por uma coisa, você vai entender que até que nada mais importa, até que nada mais tem valor a não ser Cristo sendo formado em mim. Entende? Então, cara, é isso que eu queria estar falando para vocês. Ter um coração apaixonado pela eternidade, ter um coração apaixonado por uma coisa. Entende? Por exemplo, lá no final, lá em Apocalipse, João, quando ele vai ter uma visão do céu, da majestade, ele vê três coisas. Ele vê uma porta aberta,
ele vê uma voz e ele vê um convite, entende? Então quando você tem um coração de uma coisa, você de verdade vai entender que você vai ver uma porta aberta, você vai ver uma voz dizendo, sobe aqui, e o convite é que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer, sabe? Então a pergunta que eu tenho é, qual coração você tem buscado? Uma coisa ou várias coisas? Amém? Então esse precisa ser o coração da noiva. Qual? Uma coisa. Eu quero queimar por uma coisa. Eu quero viver por uma coisa. Eu quero morrer por uma coisa. Até quando, Igor? Até que ele venha. Amém? Que Deus abençoe você. Se esse vídeo falou com você, comenta aí e envia para todo mundo. Meus amigos, vamos pregar o Evangelho e vamos viver por uma coisa. Busque Cristo até que nada mais importa. E para encerrar, uma frase do Gregory McNutt: faça de Deus a sua maior paixão.